Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula de hoje, aprenderemos o que é potência e energia elétrica, dois conceitos extremamente presentes em nosso cotidiano. Aprenderemos através deles, por exemplo, a calcular uma conta de energia, que é algo bastante cobrado pelos vestibulares. Para tanto, o entendimento do que é o quilowatt-hora será fundamental. Além disso, entenderemos o que são valores nominais e também, ao final da aula, aprenderemos 3 maneiras para calcularmos a potência elétrica dissipada por um resistor qualquer. Para que você compreenda o que é potência elétrica, consideraremos um circuito elétrico bastante simples, bastante utilizado nas aulas anteriores, inclusive. Veja só, temos aqui uma lâmpada ligada a um gerador. Simplesmente isso. Lembrando que esse gerador pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, que são instrumentos capazes de estabelecer uma tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial. Por propósitos didáticos, consideraremos que essa tensão elétrica é constante em nossos exemplos. E sabemos também que, a partir dessa diferença de potencial, nós temos uma movimentação ordenada de cargas chamada de corrente elétrica. Eis o tão falado circuito. Temos aqui o nosso gerador, através desse símbolo. Veja que ele possui um polo positivo e um polo negativo, ou seja, uma região de maior potencial elétrico e outra região de menor potencial elétrico. Lembre-se também que a corrente elétrica, em seu sentido convencional, parte do polo positivo a fim de retornar ao polo negativo. Aprendemos também que esse é o símbolo de uma lâmpada e que toda lâmpada possui uma certa resistência elétrica. Aprendemos também que todo material que possui resistência elétrica, ao ser atravessado por corrente, consegue liberar a energia potencial elétrica recebida dessas cargas em outras modalidades de energia, como, por exemplo, luz e calor. É o caso das lâmpadas de uma forma geral. É interessante que você perceba que, a depender da escolha de nosso gerador, nós temos diferentes tensões elétricas. E essas diferentes tensões elétricas provocam também diferentes quantidades de energia utilizadas por essas lâmpadas através do efeito Joule. Basta você lembrar da eletrostática que o trabalho da força elétrica nada mais é que a carga elétrica considerada multiplicada pela tensão elétrica dessa região de campo elétrico uniforme, que, na eletrodinâmica, chamamos de circuito elétrico. Pessoinhas, quando temos uma carga constante, quando pegamos uma maior diferença de potencial, nós temos um maior trabalho da força elétrica. E aprendemos na eletrostática que o trabalho da força elétrica é associado à variação da energia potencial elétrica, que é justamente o que será doado para essa nossa resistência elétrica. Beleza? Portanto, se escolhermos, por exemplo, determinada pilha e verificarmos que há uma transferência de 10 Joule por segundo para essa lâmpada, por exemplo, e depois escolhermos uma pilha de maior tensão elétrica, haverá uma maior energia doada pelo mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, pode ser que esse valor suba para 40 joules por segundo. E isso é interessante porque, pensando nas lâmpadas, quanto maior a energia dada a cada segundo, essa lâmpada vai brilhar mais, né? Ela vai transformar mais energia potencial elétrica em energia luminosa. E isso é muito bacana. Veja que quando falamos Joule por segundo, nós pegamos energia sobre intervalo de tempo. E energia sobre intervalo de tempo
é uma razão bastante conhecida pela física e é chamada de potência. Nunca se esqueça disso. Potência é a razão entre a energia estabelecida para determinado sistema pelo intervalo de tempo em que essa transferência energética ocorre. Essa energia pode ser qualquer coisa, energia mecânica, energia térmica, porém, na eletrodinâmica, trataremos exclusivamente da energia potencial elétrica, que será convertida em outras modalidades de energia. Tranquilo? Vamos apenas lembrar de algo que sabemos desde outras áreas da física, mas, no Sistema Internacional de Unidades, utilizamos Joule para energia e segundo para tempo. Portanto, potência terá como unidade Joule por segundo, e a essa unidade chamamos de Watt, ou seja, 1 Watt significa 1 Joule por segundo. Apenas para que você entenda, se escolhermos uma lâmpada com potência de 10 watts, quer dizer que ela recebe 10 Joule de energia por segundo. Essa é a definição do Watt. Tranquilinho? Pessoinhas, falando em energia, falando em potência, é necessário que aprendamos uma unidade física que não é padrão, mas é técnica, que é justamente o quilowatt-hora. Para tanto, eu vou demonstrar para vocês qual é a necessidade dessa unidade. Imagine um aparelho eletrodoméstico que possua uma potência de 1000 watts. Imagine também que esse aparelho funcione durante 1 hora. A pergunta é simples. Qual a energia consumida por esse aparelho em unidades do Sistema Internacional de Unidades? Vamos em frente, pessoinhas, veja só. Nós temos a potência elétrica, que vale 1000 watts, temos também o intervalo de tempo, que está em hora. Como precisamos trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, precisamos converter de hora para segundo. E sabemos que cada hora é composta por 60 minutos e cada minuto possui 60 segundos. 60 vezes 60, temos então, em 1 hora, 3.600 segundos. Veja só, acabamos também de definir que a potência elétrica é a mesma coisa que a energia sobre o intervalo de tempo. E podemos pegar esse intervalo de tempo e jogá-lo para cá, a fim de ser multiplicado pela potência. A energia será, portanto, potência vezes intervalo de tempo. Veja que a potência é de 1000 watts e que o intervalo de tempo é a mesma coisa que 3.600 segundos. Pessoinhas, 1000 watts é a mesma coisa que 10 à terceira, e 3.600 é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 ao cubo também. Quando multiplicamos esses dois valores, teríamos 3,6 vezes 10 e somamos os expoentes. 3 mais 3 vai ser igual a 6. Veja só, esse aparelho de 1000 watts, ligado por 1 hora, possui o consumo energético de 3,6 vezes 10 à sexta joules. Isso nos faz pensar que trabalhar no sistema internacional pode não ser muito prático, pois esse é um valor muito grande. Veja só, 3,6 vezes 10 à sexta é só a gente andar 6 casas com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja só, temos aqui 3.600.000 joules. Imagina você estabelecer uma conta de luz utilizando a unidade padrão de joules. Em 1 hora, um aparelho de potência de 1000 watts teria associado a ele 3.600.000 joules. É muita coisa, muito número, na verdade, né? Então, por isso a necessidade do quilowatt-hora. O quilowatt-hora vai pegar esse valor que é gigantesco
e vai condensá-lo em uma representação mais amigável. Veja só, em vez de utilizarmos 1000 watts, utilizaremos 1 kW. Lembrando que 1 quilo é a mesma coisa que 1000, beleza? 1 quilograma, 1000 gramas, 1 quilômetro, 1000 metros. Então, 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts. Tranquilinho? Em vez de utilizarmos os 3.600 segundos, utilizaremos somente 1 hora mesmo. E olha só no que isso vai dar. Como aprendemos, energia vai ser a mesma coisa que a potência vezes o intervalo de tempo. A potência considerada, dessa vez, será de 1 kW e o intervalo de tempo será de 1 hora. Ora, 1 vezes 1 é 1. Então quer dizer que temos aqui 1 kWh. Veja que essa é uma quantidade de energia correspondente aos 3.600.000 joules que nós calculamos anteriormente. Ou seja, é a mesma coisa, só que expressa em outra unidade. É como se você pegasse na cinemática uma velocidade de 20 metros por segundo e outra velocidade de 72 km por hora. É a mesma coisa. Se você multiplicar, 20 metros por segundo por 3,6, que é o fator de conversão, você terá 72 km por hora. Portanto, é a mesma coisa, expressa de um jeito diferente. Tranquilinho? E nunca se esqueça disso. 1 kWh é a mesma coisa que 3,6 vezes 10 à sexta joule. Pode ser que existam questões que peçam essa conversão. Por isso que é interessante que você saiba. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O nome da unidade é quilowatt-hora. Não é quilowatt por hora. É que a expressão é energia igual a potência vezes intervalo de tempo. Por isso que é quilowatt-hora. Se fosse potência dividida por intervalo de tempo, é que seria quilowatt por hora. Tranquilinho? Muito cuidado para não cair nessa pegadinha. É quilowatt-hora e não quilowatt por hora. Vamos fazer alguns exercícios. O primeiro deles diz o seguinte: o que é que consome mais energia elétrica? Um banho de 30 minutos em um chuveiro elétrico de potência 5.000 watts ou uma lâmpada de 60 watts que permanece ligada durante 24 horas? Justifique. Pessoinhas, a melhor justificativa é encontrarmos qual é a energia gasta por cada aparelho elétrico mencionado pelo enunciado. Lembrando que temos um chuveiro, que eu apelidarei de CH, e uma lâmpada, que eu chamarei simplesmente por L, ok? Veja só, aprendemos que a energia elétrica será a mesma coisa que a potência elétrica multiplicada pelo intervalo de tempo. Isso adiantará tanto para o chuveiro quanto para a lâmpada. Pessoinhas, veja só. Para o chuveiro, nós temos uma potência de 5.000 watts. Isso aqui, passando para quilowatts, seria a mesma coisa que 5 quilowatts. Afinal de contas, cada kilowatt significa 1.000 watts, ok? Temos então 5 quilowatts multiplicados por 30 minutos. Para que a nossa energia saia em quilowatt-hora, precisamos converter esses 30 minutos em horas. Só que 30 minutos é a mesma coisa que meia hora. E meia hora é 1 sobre 2 horas, 0,5 horas, se você preferir colocar em decimal. Essa energia será, portanto, de 5 vezes 1 sobre 2, que é 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5 kWh. Tranquilinho? Vamos ver agora para a lâmpada. A energia será a potência da lâmpada, que está em 60 watts, vamos transformar em quilowatts. Como é que a gente faria isso? Ora, você transformar em quilowatts é a mesma coisa que você dividir isso aqui por 1.000.
E dividir por 1000 é dividir por 10 à terceira. E dividir por 10 à terceira é multiplicar por 10 a menos 3. Pois, quando esse termo sobe para o numerador, o seu expoente sofre uma inversão de sinal. Tranquilinho? E o intervalo de tempo já está em horas, então colocamos aqui as 24 horas mesmo. Veja só, quando fazemos 60 vezes 24, a gente pode pensar em 6 vezes 24. E 6 vezes 24 é a mesma coisa que 144. Com esse zerinho daqui, a gente teria 1440 vezes 10 a menos 3. Como é que a gente se livra desse 10 a menos 3? É só a gente voltar 3 casinhas com a vírgula para a esquerda. A energia dessa lâmpada será, portanto, de 1,44 kWh. Muito bacaninha. É legal você perceber, né, que o chuveiro possui uma alta potência. E por mais que ele fique ligado por menos tempo, ou seja, só 30 minutos, ele vai gastar muito mais energia do que uma lâmpada, que possui uma potência menor e fica ligada por mais tempo. Ok? Vamos agora para a próxima questão. Um estudante de ensino médio que costuma usar o computador para fazer pesquisas na internet esquece o computador ligado durante 60 horas num final de semana. Isso aí é de doer o coração. Imagina esse boleto. Sabendo-se que, nessa situação, a potência elétrica dissipada pelo computador é de 240 watts, a energia desnecessariamente gasta enquanto o computador esteve ligado foi de... Galera, eu gostaria de chamar a atenção para algumas alternativas que poderiam ser descartadas logo de cara e outras com certeza devem ser descartadas de cara. Por exemplo, a letra B coloca a unidade de energia de watt por hora. E eu falei para vocês que não existe esse por aqui. Seria watt-hora, no máximo. Mas watt por hora não pode de jeito nenhum. Isso contraria a expressão de energia. Energia é potência vezes tempo, e não potência sobre tempo, ok? Então não pode ser watt por hora. Podemos eliminar com certeza a letra B de bronquite. A letra C de cirrose e a letra D de diarreia são duas alternativas que, ok, não tem problema com a unidade, mas nós vimos agora há pouco que você expressar a energia em joules dá um valor muito grande, né? Milhões de joules, inclusive, para uma hora, quando você considera uma potência de 1000 watts. Então isso me faz pensar que a resposta não está expressa em joules. Me faz pensar, tá? Eu estou apenas discutindo aqui como é que a gente pode raciocinar um pouquinho antes de fazermos contas, ok? Então eu fico meio suspeito com a letra D e com a letra C, mas vou deixá-las ali, ok? Vamos lá. Sem mais delongas, sabemos que a energia é a mesma coisa que a potência multiplicada pelo intervalo de tempo. Essa potência é de 240 watts. Veja que se colocarmos em quilowatts, teríamos 240 vezes 10 a menos 3 quilowatts. Tranquilinho? De watts para quilowatts, dividimos por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Olha só, o intervalo de tempo foi de 60 horas. Podemos colocar aqui de cara. A energia será, portanto, a mesma coisa que 240 vezes 60. Podemos ignorar os zeros por enquanto, né? 6 vezes 24 é a mesma coisa que 144. E colocando aqui os zeros, teríamos 14.400 vezes 10 a menos 3. Para que possamos nos livrar dessa potência de base 10, podemos voltar 3 casas para a esquerda. Isso vai nos dar uma energia de 14,4 kWh.
Então, como previmos, nossa resposta realmente não podia ficar em joules, né? É em quilowatt-hora mesmo. Nossa resposta, letra E, diebola. É isso, galerinha. Vamos para mais uma questão. Os equipamentos elétricos vêm com um selo do Inmetro que indica o consumo de energia elétrica. É um selo muito parecido com esse que aparece na tela para vocês. Se você entrar numa loja de eletrodomésticos, você verá esse selo com bastante frequência. Analise a imagem do selo a seguir. Beleza, temos aqui o selo bonitinho, aprovado pelo Inmetro. Temos que esse aparelho ele é bastante eficiente, né? Possui classificação A, massa. Temos aqui também, um gasto de 57 kWh por mês, com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro de 1 hora por dia por mês. Quer dizer, então, que se esse aparelho ficar ligado 1 hora por dia por mês, nós teremos um gasto de 57 kWh de energia. Tranquilinho. Nesse selo, afirma-se que o aparelho elétrico consome, em média, 57 kWh por mês, ao funcionar 1 hora por dia. É essa a informação que retiramos através da interpretação do próprio selo, da própria imagem. Um condicionador de ar funciona 4 horas por dia, todos os dias do mês, em um laboratório no Colégio Universitário em São Luís do Maranhão. O valor pago nessa região por quilowatt-hora é de 65 centavos. Ao final do mês, o custo em reais do consumo de energia desse aparelho será igual a... Galerinha, veja só, a gente tem um certo consumo de quilowatt-hora por mês quando deixamos esse aparelho ligado 1 hora por dia. Nesse laboratório, nós temos 4 horas por dia. Quer dizer que temos, então, 4 vezes mais o gasto energético. Então, quer dizer que o consumo em energia vai ser a mesma coisa que 57 kWh por mês, né? Usando 1 hora por dia. Então, colocamos aqui 57 kWh e vamos multiplicar por 4, porque o uso é de 4 horas, é 4 vezes mais, né, por dia em um certo mês. Multiplicamos aqui por 4. Observe que 57 vezes 4 é a mesma coisa que 50 vezes 4 mais 7 vezes 4. 50 vezes 4 é 200 e 7 vezes 4 é 28. Temos, portanto, 228 kWh de consumo energético. Pessoinhas, o enunciado nos disse que cada quilowatt-hora custa 65 centavos. E nós queremos saber quantos reais nós temos para o consumo de 228 kWh. Podemos colocar um X aqui. Podemos fazer agora meios pelos extremos. X vezes 1 vai ser a mesma coisa que X. E 228 vezes 0,65 é algo que colocamos aqui, cuja continha fazemos separadamente aqui. Vamos lá. 228 vezes 0,65. Vamos em frente. 5 vezes 8 é a mesma coisa que 40, sobe 4. 5 vezes 2 é 10. Com esse 4 daqui vai ficar 14. 5 vezes 2 é 10. Com esse 1zinho ali de cima fica 11. Belezinha. 6 vezes 8 é a mesma coisa que 48, ok? Tá filé, tá tranquilo. 6 vezes 2 é 12. Com 4 fica 16. 6 vezes 2 é 12 mais uma vez. Com aquele ali fica 13, né? E aqui é 0, 0, 0. Ok, 0, 0, 0. E aí soma isso tudo, né? Aí não cabe, aí coloca aqui. Aí é 0, aí 4 com 8 é 12, vai subir 1. 1 mais 1 é 2 e com 6 vai dar 8, beleza? Olha que legal, olha que bacana. 1 com 3 vai ser 4, fica mais bonitinho ainda. E 1 com 0 é 1, então vai dar isso aqui, né? Porque você coloca essas duas vírgulas, aí 1, 2 pra cá e aí fechou. E aí nós temos esse resultado, pessoinhas. Quer dizer, então, que teremos um gasto de R$ 148,20, que é o que consta na letra D de diarreia. É um gasto até considerável, né? Então, vamos para a próxima questão, antes que a gente comece a chorar com esse boleto.
Um chuveiro elétrico tem seletor que lhe permite fornecer duas potências distintas. Na posição verão, o chuveiro fornece 2.700 watts. Na posição inverno, fornece 4.800 watts. Isso é bastante lógico. Quando estamos no inverno, em épocas mais frias, queremos tomar banhos mais quentinhos. E por isso selecionamos a posição inverno do chuveiro, para que tenhamos então uma água mais quentinha. Isso porque ali nós teremos uma maior potência para o chuveiro. Quer dizer então que teremos mais energia por unidade de tempo transformada via efeito Joule. Quando estamos no verão, por outro lado, nós selecionamos a opção verão do chuveiro mesmo. Isso porque agora não precisamos de banhos tão quentes. E, portanto, selecionamos uma potência menor, o que vai fazer que, por efeito Joule, nós tenhamos menos energia liberada por segundo. Tranquilinho? José, o dono desse chuveiro, utiliza-o diariamente, na posição inverno, durante 20 minutos. Surpreso com o alto valor de sua conta de luz, José resolveu usar o chuveiro com o seletor na posição verão, pelos mesmos 20 minutos diários. Supondo-se que o preço do quilowatt-hora seja de 20 centavos, ou seja, de 0,20 reais, isso representará uma economia diária de aproximadamente, pessoinhas, muito simples. Primeiro, precisamos saber qual é a energia associada à posição inverno. Matematicamente, será a potência dessa posição vezes o intervalo de tempo. Veja que aqui a potência era de 4.800 watts. E, de acordo com o enunciado, esse chuveiro fica ligado exatamente 20 minutos. Como queremos comparar com o preço em quilowatt-hora, vamos colocar o nosso resultado da energia em quilowatt de cara. Primeiro, temos aqui 4.800 watts. Dividindo isso por 1.000, nós temos a mesma coisa que 4,8 kW. Ótimo! E, de acordo com o enunciado, temos aqui 20 minutos. E 20 minutos, pessoinhas, é a mesma coisa que 1/3 de hora. Se você dividir uma hora, que tem 60 minutos, em 3 partes iguais, temos 20 minutos para cada parte. Então, 20 minutos correspondem a 1/3 de hora. Tranquilinho? Pessoas, veja só. 4,8 vezes 1 é a mesma coisa que 4,8. 4,8 dividido por 3 é a mesma coisa que 1,6. Então, para a posição inverno, temos 1,6 kWh. Se o seu José utilizasse o chuveiro na posição verão, nós teríamos outra energia associada para esse mesmo intervalo de tempo. Isso porque a potência da posição verão é de 2.700 watts. Dividindo por 1.000, temos aqui 2,7 kW. 2,7 kW multiplicados dessa vez por 20 minutos também, na verdade. É o mesmo intervalo de tempo, né? Ele não muda o tempo de uso para que ele possa ver qual foi a economia. 20 minutos correspondem a 1/3 de hora. 2,7 vezes 1 é 2,7. Dividindo isso por 3, nós temos o bonito resultado de 0,9 kWh. Beleza? Pessoas, qual foi a economia em termos de energia? Primeiro vamos ver a economia em termos de energia. Na posição inverno, ele gastaria 1,6 kWh. Na posição verão, teríamos um gasto de 0,9 kWh. Quer dizer, então, que daqui para cá, ele economizou 0,7 kWh. Tranquilinho? Dada por essa diferença. Ora, nós sabemos, de acordo com o enunciado, que
que 1 kWh é a mesma coisa que 20 centavos, ou 0,20 reais. Sabemos também que o gasto foi de 0,7 kWh. Na verdade, essa é a economia, né? Então, vamos saber agora qual foi o valor em dinheiro correspondente a essa economia. Veja só, 1 vezes x é a mesma coisa que x. 0,7 vezes 0,2 é a mesma coisa que 0,14. Essa foi a economia diária do seu José. Logicamente, de 14 centavos em 14 centavos por dia, seu José vai poder comprar um sanduíche. Belezinha? Podemos marcar então a letra A de AIDS. Muito legal! Quando compramos algum aparelho eletrodoméstico, é muito comum que encontremos no rótulo desse produto os seus valores nominais de tensão e de potência. Veja só, a tensão nominal nada mais é que a tensão da rede elétrica para o qual o produto foi fabricado. Você compra, por exemplo, determinado produto e você vê no rótulo que tem uma tensão de 220 volts. Quer dizer, então, que aquele aparelho foi projetado a funcionar numa rede de tensão elétrica de 220 volts. Você pode colocá-lo em outras redes de tensão, mas você pode ter alguns prejuízos associados a isso. Daqui a pouquinho vamos discutir quais são essas consequências. E, para essa tensão nominal, nós temos uma respectiva potência nominal. Nada mais é que a potência elétrica consumida pelo produto quando submetido à tensão nominal, ou seja, à tensão recomendada. É muito comum também que você veja, hoje em dia, o valor de corrente elétrica nominal no rótulo também. Esse valor de corrente seria a corrente elétrica que passará por determinado aparelho quando submetido à tensão e à potência nominal. Tranquilinho? Vamos agora tratar de alguns exemplos e de algumas situações para que você veja como isso pode ser bastante dramático e pode também salvar as suas economias. Veja bem, nos exemplos a seguir, trataremos inicialmente de lâmpadas, mas saiba que você pode fazer uma analogia para qualquer outro aparelho eletrodoméstico. Veja, se nós instalarmos essa lâmpada numa rede de tensão que possui a mesma tensão prevista para esse aparelho, ou seja, a mesma tensão nominal, esse aparelho vai apresentar uma potência igual à sua potência nominal. E nós teremos um brilho normal para esse tipo de aparelho, ou seja, para essa lâmpada. Quer dizer, então, que ela funcionará nos conformes previstos por seu fabricante. Porém, se utilizarmos essa lâmpada numa região em que a tensão elétrica é inferior à tensão nominal, nós teremos então uma potência também inferior à potência nominal. Quer dizer então que essa lâmpada receberá menos energia por unidade de tempo do que é previsto para o funcionamento normal dessa lâmpada. Nesse caso, teremos um brilho inferior. Veja, nesse caso, não temos tantos riscos assim para a integridade da lâmpada. Ela somente não vai funcionar a todo vapor com a potência desejada, ok? Existem alguns aparelhos que, quando são submetidos a tensões elétricas inferiores à tensão nominal e, consequentemente, a potências menores que a potência nominal, nem chegam a ligar. Isso porque a energia transferida pode nem ser suficiente para acionar todos os componentes do circuito. Isso pode acontecer muito em computadores, por exemplo, ok?
Quando, por outro lado, submetemos a mesma lâmpada a uma rede de tensão elétrica que supera a tensão elétrica nominal desse aparelho, nós teremos uma potência que também superará a potência nominal desse aparelho. Isso quer dizer, então, que teremos mais energia por unidade de tempo transferida a esse aparelho do que era previsto. No caso de uma lâmpada, ela vai brilhar com um brilho muito superior ao que foi previsto por seu fabricante. Isso tem um problema sério. A vida útil do aparelho pode ser reduzida drasticamente. Isso porque os seus componentes elétricos receberão mais energia do que eles podem suportar, e isso causa um desgaste. Existem muitos aparelhos que, se ligados nessa situação, podem ser queimados no mesmo instante. Um caso bastante comum é o que acontece com secadores de cabelo. Antes que possamos falar dessa situação, é interessante que você saiba que no Brasil, algumas cidades operam a redes de tensão de 127 volts, que praticamente já substituíram as redes de 110 volts. E existem também redes elétricas em algumas cidades que funcionam a 220 volts, ok? O drama é quando você fabrica determinado aparelho para funcionar em determinada região e você leva esse aparelho para outra região que possui rede de tensão diferente. Veja só o que acontece. Tem alguns secadores que são fabricados para funcionar com uma tensão nominal de 127 volts. Se você estiver na sua cidade e essa cidade possuir uma rede elétrica de 127 volts, beleza, nada vai explodir. Isso porque, como vimos anteriormente, para a tensão elétrica nominal, o aparelho funcionará com a potência elétrica nominal também. Então ele vai receber a energia elétrica adequada para o funcionamento de seus componentes elétricos. O problema é quando viajamos para uma outra região que possui, por exemplo, 220 volts de rede elétrica. Agora pode dar ruim, porque, como nós vimos, se essa tensão superar a tensão nominal, a potência verificada também vai superar a potência nominal do aparelho. Ele vai receber mais energia por unidade de tempo do que foi fabricado para receber. E isso pode fazer com que alguns componentes queimem e possam simplesmente arruinar o aparelho. Veja que se o secador fosse de tensão nominal 220 volts e você o levasse para uma cidade de 127 volts, esse secador não ia queimar, mas ele ia receber menos energia do que ele precisa. Isso pode fazer com que ele apresente um funcionamento um pouco inferior ao desejado. Em alguns casos pode ser também que ele não ligue, beleza? Justamente por não receber essa energia suficiente. Olha só, existem alguns aparelhos eletrodomésticos que são chamados de bivolts. Isso porque eles possuem duas tensões nominais. Em padrões brasileiros, nós teríamos aqueles valores que eu falei para vocês, o de 127 volts e o de 220 volts. Alguns aparelhos bivolts são mecânicos, ou seja, você precisa alterar uma chavinha que pode mudar de 127 volts para 220 volts e vice-versa. Mas existem também aparelhos que são automáticos, e ele mesmo já faz essa conversão quando ele é acionado em uma rede elétrica qualquer. Tranquilo? Pessoinhas, o que nós veremos agora é como calcular a potência elétrica dissipada por um resistor qualquer. Para isso, vamos supor um resistor
de resistência elétrica R que esteja submetido a uma tensão elétrica U, estabelecida por um gerador, logicamente, e que seja, consequentemente, percorrido por uma corrente elétrica I que surgiu por conta desta diferença de potencial. Vamos lá. Esse é o esquema. Temos aqui dois pontos, A e B. Cada um desses pontos possui um potencial elétrico diferente, por isso temos uma diferença de potencial entre eles, e essa DDP provoca a movimentação ordenada de cargas que chamamos de corrente elétrica. Veja que temos realmente o nosso resistor de resistência elétrica R. Aprendemos que, por efeito Joule, esse resistor receberá uma certa variação da energia potencial elétrica dessas cargas e haverá, naquele local, um certo aquecimento, ou seja, temos transformação da energia em energia térmica, ok? Esse é o efeito Joule clássico. A nossa intenção é calcularmos numericamente o valor desta potência elétrica. Afinal de contas, se temos uma energia dissipada em forma de calor, temos também uma potência dissipada, que vai relacionar justamente a energia que é transformada a cada segundo, ok? Aprendemos que a potência elétrica é a mesma coisa que a energia elétrica envolvida dividida pelo intervalo de tempo. Como essa energia utilizada pelo resistor está associada à variação da energia potencial elétrica das cargas elétricas, podemos dizer que ela é numericamente igual ao trabalho da força elétrica. Afinal de contas, o trabalho da força elétrica nada mais é que a variação dessa energia potencial elétrica que mencionamos. E, como discutimos no início da aula, esse trabalho é a mesma coisa que a carga elétrica envolvida multiplicada pela diferença de potencial daquela região. Ora, o que a gente faz é pegar esse carinha e substituí-lo aqui. Teremos então que a potência vai ser a mesma coisa que a carga vezes a diferença de potencial, que é a tensão elétrica, dividida pelo intervalo de tempo. Pessoinhas, a primeira coisa que aprendemos em nossas aulas de eletrodinâmica foi que a corrente elétrica é a mesma coisa que a quantidade de carga dividida por certo intervalo de tempo, a quantidade de carga que passa por determinada região, não é mesmo? Então isso corresponde à corrente elétrica. Temos então que a potência dissipada pelo resistor é a mesma coisa que a corrente elétrica vezes a diferença de potencial, ou seja, π, ou, se reorganizarmos, π. Tranquilo? Potência igual a tensão vezes a corrente. Bacaninha? Lembre-se que a tensão elétrica é medida em watts, que a tensão elétrica é medida em volts e que a corrente elétrica é medida em ampere. Aprendemos também, pela primeira lei de Ohm, que a corrente elétrica é a mesma coisa que a tensão elétrica dividida pela resistência. Se substituirmos a primeira lei de Ohm nessa corrente elétrica daqui, da expressão de potência, teríamos que a potência dissipada também é igual a U, que é a nossa tensão, vezes U sobre R. Veja que U vezes U é a mesma coisa que U ao quadrado, e o R nós simplesmente repetimos. Temos, portanto, uma outra expressão para calcular a potência dissipada. A potência dissipada, medida em watts, vai ser a mesma coisa que a tensão ao quadrado, lembrando que essa tensão é dada em volts, dividida pela resistência, que é dada em ohms. Pessoinhas, essas duas expressões calculam a mesma coisa, mas possuem variáveis diferentes. Então, a depender do contexto, podemos utilizar uma ou outra.
tanto faz. Gente, outra coisa que podemos fazer. Nós podemos também fazer uma outra manipulação nessa expressão. Isso porque a corrente elétrica, como vimos pela primeira lei de Ohm, é a mesma coisa que a tensão sobre a resistência. Mas podemos escrever essa primeira lei como sendo a tensão igual à resistência vezes a corrente elétrica. Basta você pegar esse carinha e jogá-lo para o numerador do outro lado da equação, ok? Veja só, aprendemos que potência é a mesma coisa que U vezes I. Veja que esse U é a mesma coisa que a resistência vezes a corrente, e isso vai ser multiplicado pela própria corrente. É só a gente repetir essa resistência, e I vezes I é a mesma coisa que I ao quadrado. Temos aqui outra expressão para a potência dissipada pelo resistor. A potência é dada em watts, não se esqueça, a resistência é dada em ohms, e a corrente ao quadrado, sabemos que uma unidade de corrente é medida em amperes. Nunca se esqueça disso, tá bom? Temos aqui essas três bonitas expressões para calcular a mesma coisa. Como eu falei para vocês, a escolha da expressão a ser utilizada é dada por cada contexto, e é por isso que vamos agora utilizá-las em exercícios. E além disso, nas próximas aulas faremos aplicações bem bacanas sobre essas expressões que nos darão conclusões incríveis para cada situação. Vamos agora trabalhar com as questões. Uma lâmpada possui a seguinte inscrição: 10 watts e 2 volts. Os valores da resistência elétrica dessa lâmpada e da corrente elétrica são, respectivamente, iguais a... Galerinha, em termos de potência dissipada por uma resistência elétrica, nós temos três expressões que aprendemos agora há pouco. A potência pode ser a tensão pela corrente, pode ser também a tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência e pode ser também a resistência elétrica multiplicada pela corrente ao quadrado. O que nós precisamos escolher é a melhor expressão para que possamos calcular a resistência e também a corrente elétrica, beleza? Veja, nós conhecemos a potência, então temos aqui essa variável em todas as expressões. E conhecemos também a diferença de potencial. Então podemos trabalhar com esta primeira equação e com esta segunda também. Veja que a primeira equação ela vai ser útil para que a gente encontre a corrente elétrica. E é isso que a gente vai fazer. Veja só, a potência é igual a 10 watts, a DDP é igual a 2 volts e a corrente elétrica será a mesma coisa que 10 dividido por 2. Ou seja, temos aqui 5 amperes. E poderíamos marcar ou a letra A ou a letra C de cirrose. A segunda expressão vai ser muito boa para que a gente encontre quem é a resistência elétrica. Note que nós poderíamos também trabalhar agora com a última expressão, pois nós encontramos a corrente. Então poderíamos trabalhar tanto quanto a segunda como a terceira equações, ok? Vamos lá. Vamos usar a segunda primeiramente. A potência é de 10 watts e a DDP é de 2 volts. 2 ao quadrado aqui, né? A resistência fica embaixo. Fazemos meios pelos extremos. A nossa resistência vai ser a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é 4, divididos aqui por 10. E isso é a mesma coisa que 0,4 ohms. A nossa resposta é, portanto, a letra A de amarelão. Mas poderíamos também utilizar aquela última expressão, como eu falei para vocês. É como eu disse, essas três expressões são válidas para o mesmo fenômeno. Você vai escolher qual delas é melhor para cada situação. Mas veja que todas elas funcionariam. A potência é de 10 watts, a resistência, digamos que a gente não soubesse ainda, tá? Eu vou repetir aqui o valor, e a corrente elétrica nós calculamos anteriormente, né?
vai ficar 5 ao quadrado. Veja que bacana. A resistência vai ser a mesma coisa que 10 dividido aqui por 5 ao quadrado, que é 25. Veja que 10 por 25 é a mesma coisa que 1 dividido por 2,5, que vai ser a mesma coisa que 0,4 também. 0,4 ohms. Teríamos então realmente como resposta a letra A, beleza? Todas essas expressões são válidas. A próxima questão diz o seguinte: o filamento de uma lâmpada incandescente ligada a uma tomada de 120 volts possui uma resistência de 200 ohms, sendo 0,20 reais, ou seja, 20 centavos, o custo do quilowatt-hora. Quando a lâmpada permanecer acesa durante 100 horas, o valor gasto em reais será de... Pessoinhas, pelo que aprendemos na aula de hoje, a energia será a mesma coisa que a potência multiplicada pelo intervalo de tempo. Veja que o intervalo de tempo nós temos, que são 100 horas, mas não sabemos quanto vale a potência elétrica. Para isso, podemos trabalhar com as expressões que aprendemos agora há pouco. Podemos usar potência igual a tensão vezes a corrente, potência igual a tensão ao quadrado sobre a resistência, ou a potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Essa questão nos deu a DDP e nos deu também a resistência. Veja que essas duas variáveis constam na segunda opção da potência dissipada, e é essa a opção que nós escolheremos. A potência será, portanto, a tensão ao quadrado dividida pela resistência. A tensão é de 120 volts. Teremos, então, 120 ao quadrado, isso aqui dividido pela resistência de 200 ohms. Note que 120 ao quadrado é a mesma coisa que 120 vezes 120, tudo isso dividido por 200. O que a gente pode fazer é cortar esse zerinho com esse zerinho e esse zerinho com esse zerinho. Note que 12 divididos por 2 vai dar a mesma coisa que 6. E 6 vezes 12, que consta aqui, é a mesma coisa que 72. Temos, então, uma potência de 72 watts. O interessante é que precisamos transformar esses watts em quilowatts, ok? Veja que, para fazer essa conversão, nós dividimos esse valor por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Teremos, então, 72 vezes 10 a menos 3 quilowatts. Muito bacana! Agora podemos fazer a aplicação nessa expressão. Temos 72 vezes 10 a menos 3 quilowatts. Vamos colocar aqui bonitinhos, né? Pessoinhas, agora basta você pensar que esse 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a menos 3 vai ficar 10 a menos 1. Teríamos então 72 vezes 10 a menos 1. Podemos fazer o seguinte, ó. Andamos com a casa uma vírgula para a esquerda e nos livramos da potência de base 10. Temos aqui 7,2 kWh. E de acordo com a questão, 1 kWh custa a mesma coisa que 20 centavos, né? 0,20 reais. Queremos saber qual é o preço associado a uma energia de 7,2 kWh. Fazemos meios pelos extremos. 1 vezes x é a mesma coisa que x, e 7,2 vezes 0,20 é a mesma coisa que 1,44. Beleza? Esse é o preço associado a esse gasto energético. Temos aqui a letra D de diarreia. Muito bem, vamos para a próxima questão. Uma pessoa mudou-se de uma cidade onde a tensão da rede domiciliar é de 220 volts para outra onde só há energia sob tensão de 110 volts, trazendo consigo
um chuveiro elétrico com as seguintes especificações elétricas: 4.400 watts, 220 volts e 20 amperes. Esses são os valores nominais para esse chuveiro elétrico. O que a gente espera, pelo que aprendemos conceitualmente da aula de hoje, é que ligando este chuveiro de tensão elétrica nominal de 220 volts em uma rede de 110 volts, nós tenhamos uma menor potência para esse aparelho, ok? Isso vai fazer com que ele possa esquentar menos a água, por exemplo, pois ele receberá menos energia por unidade de tempo. Tranquilo? Vamos lá. Esse chuveiro é instalado nesta nova cidade, sem nenhuma modificação. Supondo que a resistência elétrica do chuveiro seja ôhmica, ou seja, por tudo que aprendemos, podemos considerar que a resistência tenha valor constante, pode-se afirmar que, durante um banho, a corrente elétrica e a potência deste chuveiro serão, respectivamente. Vamos lá. Para a potência elétrica, nós temos três expressões possíveis. Podemos usar potência igual a tensão vezes a corrente, potência igual a tensão ao quadrado dividida pela resistência, ou a potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Quando a questão falou para a gente que a resistência é ôhmica, ou seja, podemos considerá-la constante e também que obedeça à primeira lei de Ohm, a gente vai ter uma dica muito boa. Por quê? Porque se esse cara é constante, eu penso em usar a segunda ou a terceira expressão. Isso porque nós temos a resistência elétrica nessas expressões. E aí pode ser que fique melhor para a gente relacionar essas novas grandezas que aparecem aqui. Veja só, vamos utilizar, por exemplo, para que você possa entender melhor, esta segunda expressão, ok? Vamos colocá-la aqui. A potência vai ser a mesma coisa que U ao quadrado dividido pela resistência, ok? Digamos que a potência antiga seja P0, isso para a tensão antiga também de U0, tá bom? Isso é para a cidade anterior, aquela cidade de 220 volts. A nova cidade, por outro lado, terá uma potência P igual a U ao quadrado sobre R. Tranquilo? Aqui seria a potência final, digamos assim, e esse carinha vai ser a tensão final, que agora é da rede lá de 110 volts, ok? Veja que bacana. Se isolarmos a resistência nessa primeira expressão, teríamos que a resistência será a mesma coisa que a tensão inicial ao quadrado dividida pela potência inicial, ok? Enquanto que, para outra expressão, teríamos que essa mesma resistência vai ser U ao quadrado dividido aqui pela potência final. Tranquilo? Pessoinhas? Essa resistência é constante pelo que aprendemos do enunciado. Quer dizer, então, que podemos igualar este termo com esse termo, pois eles são iguais à mesma coisa. Tranquilo? Teríamos, então, que a tensão elétrica antiga ao quadrado sobre a potência antiga vai ser a mesma coisa que a nova tensão ao quadrado dividida pela nova potência. Veja que a tensão antiga era de 220 volts. Teríamos aqui 220 ao quadrado. E a potência antiga, de acordo com o enunciado, é a potência nominal de 4.400 watts. Podemos colocar aqui 4.400 watts. Bacana. A nova tensão é a tensão de 110 volts. Ficaríamos aqui com 110 ao quadrado. Podemos dividir isso pela nova potência, que é justamente uma das coisas que o enunciado quer, né? A nova potência desse chuveiro. Beleza? Vamos lá. O que a gente pode fazer é o seguinte. 220 ao quadrado é a mesma coisa que 220 vezes 220. Beleza, né? Aqui a gente pode colocar o 4.400 de boa.
110 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 110 vezes 110. Isso dividido pela potência. Vamos fazer assim. Vamos pegar essa potência, vamos jogá-la para cá, e esse 220 ao quadrado a gente coloca aqui embaixo. Ao mesmo tempo, esse 4.400 vem aqui para cima. A potência vai ser, então, 4.400 vezes 110 vezes 110, tudo isso aqui dividido por 220 vezes 220. Veja só, quando a gente pega 110 dividido por 220, é só simplificar essa fração. Divide por 110 em cima, que dá 1, e por 110 embaixo, que dá 2. Vai ficar 1 sobre 2. Mesma coisa aqui, ó. Se você fizer esse por esse, também vai ficar 1 sobre 2. Veja que 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1, e 2 vezes 2 é a mesma coisa que 4. Teríamos, então, 4.400 watts divididos por 4. A nova potência será, portanto, de 1.100 watts. Tranquilo? Poderíamos assinalar, por enquanto, ou a letra D de diarreia ou a letra E de ebola, ok? Vamos agora descobrir a nova corrente, sendo que podemos fazer um raciocínio bem parecido. Isso porque nós sabemos agora qual é a potência antiga e qual é a nova potência, beleza? Veja só, a gente faz o seguinte, pega essa expressão, ela tem potência, ela tem a tensão e ela tem a corrente elétrica. É tudo o que a gente quer saber. Veja só, a nova potência é de 1.100 watts. A nova tensão elétrica é de 110 volts, isso multiplicado pela corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai ser a mesma coisa que 1.100 divididos por 110. E isso é a mesma coisa que 10 ampere. Podemos marcar, então, a letra D de diarreia mesmo. Existem muitas outras maneiras de resolver essa questão. As fórmulas calculam a mesma coisa. Então, pode ser que você enxergue outras resoluções para esse mesmo problema, ok? Não há nenhum conflito nisso. Pessoinhas, veja só. Na sua cidade, só existe uma casa com o seu número na sua rua, no seu bairro. Porém, existem muitas estradas para se chegar até ali, ok? Mesma coisa com essa questão. Você tem várias maneiras de chegar ao mesmo resultado. Vamos agora para mais uma questão. Pedro mudou-se da cidade de São José dos Campos para São Paulo, levando consigo um aquecedor elétrico. O que deverá ele fazer para manter a mesma potência de seu aquecedor elétrico, sabendo-se que a DDP na rede em São José dos Campos é de 220 volts, enquanto em São Paulo é de 110 volts. Deve substituir a resistência do aquecedor por outra, 4 vezes menor, 4 vezes maior, 8 vezes maior, 8 vezes menor ou 2 vezes menor. Calma, não entre em pânico. Veja só, esse carinha está indo de São José dos Campos para São Paulo. São José dos Campos vai ser, então, a região de tensão elétrica inicial. Vamos chamar aqui de U0. E esse valor é, de acordo com a questão, de 220 volts. Tranquilo? Ele vai para São Paulo. Vamos dizer que essa é a região de tensão elétrica final, que é aqui de 110 volts. Tranquilinho? Nós queremos saber o que é que esse carinha deve fazer com a resistência do aquecedor para que nós mantenhamos a mesma potência elétrica. Quer dizer, então, que nessa questão nós queremos que a potência final seja igual à potência inicial. Temos algumas expressões para a potência. Podemos usar que a potência é a mesma coisa que U vezes I, ou seja, a tensão vezes a corrente. Podemos dizer que a potência é a tensão ao quadrado dividida pela resistência, ou podemos utilizar
que a potência elétrica vai ser a mesma coisa que a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Qual vai ser a melhor opção? Gente, estamos mudando a tensão elétrica e queremos saber qual é a relação entre a resistência antiga e a nova resistência. Então a melhor expressão vai ser essa aqui do meio, em que temos a potência, temos a tensão elétrica e temos a resistência. Tá ótimo. As outras trazem corrente, que é um dado que pode causar alguns probleminhas na conta pelo fato de não o conhecermos, né? Então vamos trabalhar primeiro com o que a gente conhece. Massa. Pessoinhas, a potência antiga é igual à potência nova. Precisamos que essas potências sejam mantidas constantes, né? Teremos então que a potência nova vai ser a mesma coisa que a tensão nova dividida pela nova resistência, enquanto que a potência antiga vai ser a tensão elétrica antiga dividida pela resistência antiga também. A nova tensão, como nós vimos, é de 110 volts. Colocamos aqui 110 ao quadrado. A nova resistência, vamos colocar aqui simplesmente como R. Esse U0 ao quadrado corresponde à tensão antiga. Temos aqui 220 volts ao quadrado. E aqui nós temos a resistência antiga representada por R0. Pessoinhas, podemos fazer o seguinte. Pega esse R0, joga aqui para cima e esse 110 ao quadrado vem aqui para baixo. Meios pelos extremos. R0 sobre R será então 220 ao quadrado divididos por 110 também ao quadrado. Teríamos então que a resistência antiga sobre a resistência nova vai ser a mesma coisa que 220 ao quadrado por 110 ao quadrado. Esses dois termos estão elevados ao mesmo expoente. Pelas regras de potenciação, podemos reescrever esse termo desta maneira, a fim de facilitar a nossa vida, pois teríamos R0 sobre R igual 220 por 110 é a mesma coisa que 2, e 2 ao quadrado é igual a 4. Pessoinhas, veja só, faça meios pelos extremos aqui. Você vai encontrar que a nova resistência ela vai ser a mesma coisa que a resistência antiga dividida por 4. Temos aqui a resposta da questão. Nós queremos substituir a resistência do aquecedor por outra que seja 4 vezes menor. Veja que a resistência nova é a resistência antiga dividida por 4, beleza? Isso para que possamos manter a mesma potência, ok? Letra A de AIDS é a nossa resposta e vamos para a última questão do dia. Na bateria de um telefone celular e em seu carregador estão registradas as seguintes especificações. Temos aqui as especificações da bateria, temos também aqui as especificações do carregador. Vamos olhar mais atentamente para essas especificações depois do enunciado, beleza? Com a bateria sendo carregada em uma rede de 127 volts, a potência máxima que o carregador pode fornecer e a carga máxima que pode ser armazenada na bateria são, respectivamente, próximas de... Galerinha, primeira coisa que a gente vai olhar é para a carga da bateria, ok? A questão quer saber a carga máxima da bateria. Então vamos olhar para essas especificações primeiro. Está vendo aqui esse número? 1650 mAh. Galerinha, veja só. 1650 mAh. Miliampere é unidade de corrente elétrica e hora é unidade de tempo. Galerinha, sabe o que é corrente vezes tempo? Exatamente, carga elétrica. Aprendemos na primeira aula que a corrente é a carga pelo tempo. Se jogarmos o tempo para cá, para o outro lado da equação, teríamos realmente que a carga é a corrente vezes o tempo. O problema é que esse valor não está no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga é Coulomb.
E ali nós temos que a corrente elétrica é dada em ampere e o tempo é dado em segundos. Quer dizer que 1 coulomb é 1 ampere vezes 1 segundo. Precisamos transformar, então, esse número que está um tanto bagunçado, né? Não está no sistema internacional. Veja que 1 miliampere é a mesma coisa que 10 a menos 3 ampere. Podemos colocar aqui, portanto, 1650 vezes 10 a menos 3 ampere hora. Lembre-se que queremos aqui ampere segundo, que é a mesma coisa que coulomb. Saiba também que 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. É o que aprendemos várias vezes ao longo do estudo da física, né? Então teríamos 1650 vezes 10 a menos 3, que se você quiser já pode colocar no formato de 1,650, né? É só você eliminar esse carinha e voltar 3 casas para a esquerda com a vírgula. Assim nos livramos da potência de base 10. Só precisamos lembrar que esse valor está em ampere e precisamos transformar essa hora em segundos. Até pelo que discutimos na aula de hoje, 1 hora possui 3.600 segundos, né? Verifique que agora temos ampere vezes segundo, ou seja, temos coulomb. Precisamos apenas multiplicar 1,65 por 3.600. Vamos lá fazer essa conta rapidinho. 3.600 vezes 1,65, ok, 1,65. Pronto. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, sobe 3, 5 vezes 3 é 15, com esse 3 vai ficar 18, né? Coloca aqui o 18, bonitinho. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 6 é 36, 6 vezes 3 é 18, com esse 3 fica 21. Bacana. Agora 0, 0, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 3. Basta somar. Aqui ficaria 0, aqui 0, aqui 0. 8 mais 6 vai ser 14, 1 com 1 é 2, com 1 é 3, com 6 é 9 e 2 com 3 é 5. Lembrando apenas de voltar essas duas casinhas daqui, né? Então teríamos 5.940 coulomb. 5.940 coulomb. Poderíamos marcar ou a letra A ou a letra D de diarreia, né? Vamos agora tirar a dúvida através da potência. Pessoinhas, veja só. Nós sabemos que a rede elétrica é de 127 volts e, pelas informações dadas do carregador, nós temos que a entrada de corrente alternada, que significa o AC, né? Como vimos na primeira aula, é de 100 a 240 volts. Temos uma alternância entre esses valores. Beleza. Pessoas, quer dizer então que a bateria pode ser carregada nessa rede, tranquilo? Porque o carregador oscila de 100 a 240 volts. Então, massa, pode ser utilizado aqui. Afinal de contas, esses 127 volts estão nesse intervalo fornecido pela rede elétrica. Na realidade, esse dado da entrada AC de corrente alternada está aqui simplesmente para confundir a sua cabeça. Veja só, como é que você mataria a charada de cara? A questão quer saber a potência máxima que o carregador pode fornecer à bateria. Então quer dizer que eu quero a saída, né? É o tanto que ele pode fornecer depois do processo todo. Veja que essa saída, agora estamos analisando o significado físico, né? Está em DC, ou seja, corrente contínua. E é o que eu disse a vocês na primeira aula, que funciona para os celulares. O celular, para ser carregado, ele precisa de corrente contínua porque alguns elementos dos seus componentes exigem essa corrente contínua. Então, colocamos o carregador na corrente alternada, que é a tomada, né? É a rede de tensão local, e ele faz essa conversão para a corrente contínua, que seria essa saída, beleza? E aqui nós temos 5 volts e 1,3 ampere. Aprendemos que a potência é U vezes I. Veja que essa tensão U é igual a 5 volts e essa corrente I é de 1,3 ampere. 5 vezes 1,3 é a mesma coisa que 6,5 watts. Podemos assinalar, portanto, a letra D de diarreia. Pessoinhas, chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.
Qualquer dúvida deixa nos comentários, deixa um gostei, se inscreve no canal e compartilha essa aula. Até a próxima!